Boa tarde, amigos e amigas. Quarentena é difícil, né? Mas eu acredito que para mim e para muitas pessoas, esse momento tem sido um momento de reflexão. A gente está lendo mais, está assistindo filmes, está ouvindo mais música, está ouvindo a família também, porque a gente está dentro de casa resguardado com a família, né? Embora eu more aqui sozinha, aqui está meu pai e minha mãe aqui em cima. Se eu falar um pouquinho mais alto, eles vão me ouvir. Pois bem, a semana passada eu dei uma dica de leitura e eu vou dividindo assim com vocês o que eu estou lendo, porque as pessoas perguntam, né? O que sugere de leitura, o que sugere de filme. Bom, filme eu assisti ontem, Milagre na Sala 7, muito lindo. Conselho a assistir, é uma reflexão muito boa. E essa semana eu estava lendo, vocês nem vão adivinhar sobre o que, mas é legislação educacional no âmbito nacional. Não adianta, né? Professora é sempre professora. Pois bem, e daí, lendo sobre isso, um resumo do que eu li, nós tivemos 6 constituições. A primeira Constituição foi a Constituição Imperial de 1824, que ela estabeleceu, isso na educação, né? Eu vou falar no âmbito educacional, estabeleceu gratuidade da instrução primária para todos os cidadãos, menos os escravos. Os escravos naquela época, em 1824, não eram considerados cidadãos, então eles não tinham direito à educação. Pois bem, a próxima Constituição foi a Constituição Republicana de 1891, que dizia sobre a educação, dizia assim: a União deveria legislar sobre o ensino superior, enquanto aos estados caberia legislar sobre o ensino secundário e primário. Aqui, nessa Constituição Republicana de 1891, separa-se a Igreja do Estado. Um é um e outro é outro, determinando assim o ensino laico. Vou repetir, isso foi na Constituição de 1891, determinando que o ensino fosse laico. Pois bem, continuamos. Constituição seguinte, Constituição Federal de 1934. Foi a primeira a dedicar um dispositivo à educação. A educação foi definida como direito de todos, correspondendo ao dever da família e dos poderes públicos. Dever da família e dos poderes públicos. Isso na Constituição Federal de 1934. Já a Constituição de 1937, não houve uma preocupação com o ensino público. Todos os poderes foram centralizados no poder executivo, vejam bem, constituindo-se um governo autoritário. Então, tudo foi centralizado ali no poder executivo. Então, quem mandava era o executivo, não tinha conversa, não tinha papo. Na Constituição de 1946, aí sim, aí volta a importância que se dava à educação na Constituição de 1891. Repetindo, em 1946, que voltam a dar importância à educação e voltam alguns quesitos lá da Constituição de 1891 e a Constituição de 1934. Ou seja, educação como direito de todos e o ensino primário era obrigatório e gratuito. Na Constituição Federal de 1967, houve um fortalecimento do ensino particular. Qualquer semelhança é mera coincidência. Repetindo então, na Constituição Federal de 1967, houve um fortalecimento do ensino particular, tentando assim substituir o ensino oficial gratuito por bolsas de estudo. A necessidade de um bom desempenho para ter gratuidade no ensino médio superior é quem tivesse condições financeiras, né? Não tivesse condições financeiras. Portanto, naquela época, a Constituição daquela época não determinava como ensino médio gratuito. Aí vem a Constituição atual, que nós estamos seguindo. A gente está tentando seguir, né?
Não vou citar aqui o nome do inominável, como diz meu amigo querido Paulinho Mendes, lá de Arambaré, o inominável. Então, na Constituição Federal de 1988, interrompeu a Constituição de 1967, que foi gerada pela ditadura militar, mudando então ao regime democrático brasileiro. Então, em 88, acabou aquela história da Constituição lá, feito pela ditadura militar, e daí constitui-se agora o regime democrático brasileiro. Agora, o que a gente está vivendo na educação nesse momento? A gente está voltando lá para a Constituição de 67, parece que estão querendo, né? Então cabe aí uma reflexão. Eu resumi aqui o que eu li essa semana sobre educação, sobre as 6 constituições, o que elas diziam para a educação, o que tinham para a educação, e como levar um Brasil a sério, né? Se a gente viu agora, e brincam com a educação, né? Uma hora a educação é levada a sério, outra hora não é. Enfim, o que a gente quer para o nosso Brasil? Fica aí uma reflexão e eu espero que estejam todos bem, mantendo a quarentena, ficando em casa. E uma feliz Páscoa para todos e todas.